Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados ao vivo. E a gente está numa expectativa absurda para aquilo que Deus vai fazer essa noite nesse programa. Eu sou o pastor Gabriel Farraia e já quero te convidar para nessa próxima 1 hora participar com a gente, ser ministrado, ser abençoado nesse programa que tem tido um feedback muito legal, né? O Will tá aqui. Will, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Opa, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem. Eu ainda defendo que a gente tinha que ter uma câmera pro Will aparecer no programa. Qualquer dia a gente vai fazer um Conectados com o Will sentado aqui do meu lado. Você que assiste a gente, você tem uma curiosidade. A gente sempre fala, eu falo isso para todos os convidados que vêm aqui, mas o Will é praticamente meu Lombardi. A gente fala assim, Will, por favor, né, fale e venha aquela voz potente, abençoada, né? Opa, Gabriel! Então, Will, me ajuda aí com a cola. Você consegue assistir a gente pelo site por quais aplicativos? Will, dá aquela cola para mim, por favor. Vamos lá. Vamos lá então. Você pode assistir o nosso canal da TV Ondas Play na Soul TV, baixando pelo Play Store, em seu celular ou na TV, no canal 93. Você também pode encontrar a gente no site tvondasplay.com.br. Pode também encontrar a gente em outros aplicativos também, como o CX TV também, como também o Amazon Fire Stick TV. Caso você tiver uma Fire Stick TV da Amazon, você pode encontrar a gente também lá. E entre outros aplicativos também. São várias formas de você assistir a gente. E já sopraram no meu ouvido que ano que vem não, ainda esse ano vai sair o aplicativo mesmo da TV. Isso aí. Vai orando aí pela gente, em nome de Jesus, que isso vai facilitar também a vida do Will, né? Que o Will concordou com a cabeça por aleluia, glória a Deus. E é uma benção. Queridos, a gente está aqui na mesa hoje com um casal extremamente abençoado, que é o Léo e a Gisele. Que casal bênção! Olha como esse povo é bonito. Como estão aqui com a gente? Eles congregam com a gente lá na Igreja Batista os dois. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Léo, Gisele, vamos começar pelas damas? Isso, né? Com certeza. Gisele, se apresenta, seja muito bem-vinda ao programa Conectados. Olá, gente, prazer. Eu sou a Gisele, esposa do Léo. Somos casados há 22 anos, né? Temos uma longa história aí, uma longa jornada. Temos um desejo ardente, queima o nosso coração de expandir cada vez mais a palavra de Deus. Que bênção, glória a Deus, Léo. Muito bom. Eu sou Leonardo Magalhães, né? Eu sou esposo da Gisele, pai do Guilherme, somos pais do Guilherme, 17 anos. E estamos aqui representando não só a nossa igreja, Atos 2, mas representando a Igreja de Cristo, né? Que é uma só, né? Então, estamos aí para poder falar de Cristo. Legal. Vocês trabalham com o quê? Fala um pouquinho agora da vida de vocês também em off da igreja, como é que é? Vocês vivem ministério em período integral? Vocês têm profissão lá de fora? Como é que funciona? Não, eu tenho profissão, o Léo também, né? Por enquanto a gente ainda tem uma profissão fora, né? Estamos aguardando ainda falar, o que Deus mandar. Isso é importante, uma das coisas que a gente vai falar, né? Com certeza. Se a gente obedece aquilo que o Senhor nos manda. Então, a princípio, eu sou corretora de imóveis. Então, você que quer comprar sua casa... Opa, né? Vem para Cavaleiro Imóveis. Né? Realizamos o seu sonho. Isso aí. Eu sou joalheiro, design de joias, né? Já tem um tempinho, já uns 25 anos. E hoje eu dou aula também, ensino a fazer esse ofício, ensino as pessoas, né? Os clientes e os alunos a criarem joias, a fazer coleções. Sou estudante de Direito no 10º período, faço seminário e estamos aí para a missão. A gente fez o curso Tochas Vivas, né, na nossa igreja, então assim, a gente está habilitado para poder falar de Cristo, para poder pregar e viver em família, que eu acho que é o mais importante. Uau, eu trouxe esse casal aqui, gente, porque primeiro que eu conheço eles, né, a gente convive junto, a gente congrega junto há muito tempo. E uma coisa que eu vejo nesse casal, tanto no Léo quanto na Gisele, quanto no filho deles, né, o Guilherme. É Guilherme, né? É Guilherme. Meu Deus, se eu errei aqui, isso não estou por errado. O Guilherme. E eles são uma família apaixonada por Jesus, uma família apaixonada por missões. O Guilherme, ele há um tempo atrás, ele esteve na Bolívia, foi isso? Foi, Bolívia. Como é que foi esse processo de envio do Guilherme? Ele foi como para lá? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente tem vivido assim muitas experiências novas, né? Quando a gente se depara com a vontade de Deus em nossas vidas, a gente começa a botar os nossos ouvidos bem atentos ao que Deus está falando.
E Guilherme foi para Bolívia, na realidade ele foi para Jocum, né, Monte das Águias, lá em Curitiba, sendo que houve uma preparação de Deus em nossa família antes. Então, assim, teve uma história antes, que Deus tratou em nossa família. A gente viajou, né? A gente foi para Belo Horizonte e depois para Brasília. A gente foi de Kombi, a nossa Ruth Bel, né? Você conhece, sabe qual é a nossa companheira de estrada. E a gente foi fazer uma missão que Deus colocou em nossos corações. E ali, durante muitas horas, Deus tratou com a gente, conversou com a gente, e foi dali que apareceu a oportunidade da gente enviar o Guilherme para Curitiba para um curso de férias, né, de 2 semanas, onde ele viveu experiências novas. Ele precisava, pelo fato dele ser filho único, então assim, ele precisava também de ter uma experiência sozinho com Deus. E aprove Deus a separar esse momento. Gisele, que ficou sabendo primeiro sobre esse evento, né, esse acampamento. Aí ele fez uma preparação de uma semana lá em Curitiba, na Jocum, e depois foi para o prático na Bolívia. Aí você imagina os nossos corações, né? Imagina. De pai, de mãe. Essa parte assim de ficar longe, eu acho que Gisele sofreu um pouquinho mais. Eu, assim, tento, né, no meu dia a dia, preparar um homem, né? Então, a gente fica ali por trás também torcendo. E, graças a Deus, correu tudo bem. Aquelas coisas de acampamento, né, que sempre acontecem. E a gente ficou sabendo que eles chegaram lá tranquilo. Lá estava muito quente. Guilherme falou que nunca passou tanto calor, né, na vida dele. Mas foi benção. Ele chegou em casa assim com o coração queimando, com muita coisa para poder contar. A gente passou por esse momento de preparação antes, então quando ele chegou, parecia um outro Guilherme. Parecia um Guilherme mais maduro, um Guilherme acima de 18 anos, com certeza. Porque até então o Guilherme tem 17 anos, mas a gente olhava para ele ainda como um adolescente, né? Como uma criança, né? Vamos botar assim. Pai e mãe sempre olham para o filho como uma criança. E ele voltou realmente assim, um homem que deu orgulho de ver o que ele passou lá, e da maneira que ele voltou foi muito importante pra gente. Uma das coisas que me chama a atenção na fala de vocês é assim, quando a gente fala de chamado, né, eu pastorei o jovem há muito tempo, o jovem adolescente, e uma das realidades que a gente encara quando a gente pastoreia o jovem adolescente às vezes o jovem sair queimando, cara, de uma conferência, de um evangelismo. O cara tá queimando por Jesus, ele chega em casa e o que ele ouve é assim, ó, isso é fogo de palha. Quero ver se você vai ficar, quero ver mesmo se isso aí tudo mesmo é. E aí a criança, o jovem não pode escorregar. Você não falou que você ia ser? E assim, boa parte, eu já vi muitos pais, ao invés de serem incentivadores, como vocês são, ministros de Deus na vida dos filhos, serem como um extintor. Acho que não existe nem outra palavra que expressa, é um extintor. Eu vou apagar esse fogo e tal e tal. E eu vejo, cara, que esses pais vão dar contas a Deus, porque tem muitos pais matando o chamado dos filhos. Pô, cara, você tá falando tudo. E eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso, né? Vocês são uma referência pra falar disso, cara. Vocês abriram a mão, vou enviar meu filho, a gente... Cara, você vai... Porque existe um envolvimento financeiro, existe um envolvimento de tempo, né? Você vai ficar sem seu bebê, né? Pior que então, assim, qual é a visão de vocês sobre isso, cara? Se vocês pudessem dar um conselho pros pais, que conselho vocês dariam? Eu daria a 1 Crônicas 22, onde Davi prepara tudo para que o templo seja construído. E ele fala, o meu filho é jovem, ele ainda não tem entendimento, então eu preciso preparar. Eu acho que é isso. A gente precisa preparar. O Guilherme, no curso do Tochas, quando foi o evento final, né? O Senhor falou para mim, vai lá e dá um abraço. É hora de liberar. Porque até então eu queria ele ali dentro de casa, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho. Vou liberar só quando casar. E o Senhor falou, não, é hora de liberar. Vai lá, dá um abraço nele e fala isso para ele. E quando eu falei com ele, ele falou assim, mãe, o Senhor também falou para mim. E foi aí que abriu as portas de buscar um local, a Jocum ser um local legal. E foi muito, muito legal para ele. Primeira coisa, quando ele chegou em casa, eu perguntei a ele, e aí, Gui, e agora? Qual é a sua expectativa? A ele, a minha família. Eu vou falar mais de Deus para minha família. Eu preciso falar para minha tia, para minha avó. Eu preciso buscar eles.
só então eu vou estar preparado para buscar os de fora. Uau. Então eu achei muito legal. Uau. Sim, e a gente, quando você fala sobre assim, aí quando volta, como que é isso? Eu acho que pelo simples fato a gente ter passado por essa preparação em família, eu e Gisele fizemos o Tochas também, Guilherme acho que fez uns 4 ou 5, né? É um curso de missões, né? Que a gente tem a cada ano lá na nossa igreja, e os temas são variados, né? Então, assim, a gente aprende muito. E o Guilherme passou por todas essas etapas, é importante dizer isso também. Não foi um adolescente, um jovem que simplesmente foi na igreja e sentiu o chamado e a gente pegou, vai, não foi. Né? Guilherme passou por esses anos, né, de preparação, a gente também. Um processo de amadurecimento. De amadurecimento. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Né? Então, quando a gente entregou isso nas mãos de Guilherme, é porque a gente tinha um pouco de preparo de Deus, né, na nossa vida. Legal. A gente está falando mais do Guilherme do que de vocês, né? Então, isso é fundamental. É fundamental. Mas eu queria ouvir também de vocês, porque assim, hoje o Guilherme, né? A gente vai marcar um dia para trazer o Guilherme aqui, ele vai contar um pouquinho da experiência, de como é que foi, vai ser incrível. Mas hoje o que ele vive é reflexo daquilo que vocês semearam na vida dele. Sim. Né? Sim. Que ele tem 17 anos hoje, mas ele tem uma história. A minha visão, hoje em dia, assim, uma pergunta que a gente faz, talvez seja até um dia que a gente vai fazer um programa só sobre esse tema. A gente olha hoje para muitos filhos de pastores perdidos. A gente olha muito pra gente que foi criada na igreja e que hoje não quer saber de Jesus, né? Não quer saber de... Não quero. Então, assim, quando foi que vocês entenderam como casal, primeiro, essa importância do discipulado, a importância de se entregar a Jesus? É uma coisa mais recente, uma coisa que vocês já têm antes de chegar na Atos junto com a gente? Como é que foi esse processo de amadurecimento e o despertamento do chamado de vocês em si? Né? Esse chamado na vida de vocês também, que hoje acaba refletindo na vida do Guilherme. Sim. Assim, eu acho que quando a gente fala de chamado, para a gente poder ter um bom entendimento, a gente tem que olhar para a Bíblia. E foi através da Bíblia que Deus falou muito com a gente. O que a gente estava passando, a gente ficava assim, poxa, algo novo está acontecendo na nossa vida, então o que é isso? A gente veio para Maricá, a gente largou tudo lá em São Gonçalo, a gente morava em São Gonçalo, a gente chegou a morar em Niterói, meu trabalho era em Niterói. E quando você tem um chamado da maneira que foi feito, a gente larga tudo realmente por Cristo. E a gente mais ou menos fez isso, a gente largou, eu praticamente larguei a minha profissão, encerrei algumas turmas, fiquei vários meses sem ir para o trabalho, mas com o foco de vir para Maricá. Então a gente deixou a nossa casa e veio para Maricá. Daí a gente encontrou a igreja Atos 2, foi onde eu fiz o primeiro curso do Tochas Vivas, que foi muito importante para esse entendimento. Nós já éramos de uma família cristã, né? Nós éramos batista, e na nossa adolescência a gente viveu a transição de conhecimento do Evangelho, mas não na profundidade que foi desses 5 anos para cá. Então foram 5 anos intensos de entrega da nossa família. Assim, eu tive uma visão certa noite e compartilhei isso com Gisele. Então, assim, foi algo impactante, foi algo direcionado de Deus, foi uma experiência única. Ela entendeu também que era de Deus e nós viemos para Maricá. Tanto é que foi tanto de Deus que a gente matriculou o Guilherme em Maricá sem a gente ter casa para morar em Maricá. Uau. Eu trouxe o Guilherme durante 3 meses de moto, que na época eu andava de moto. A gente acordava 5 horas, 5 e meia da manhã, 6 horas, e trazia ele para o colégio, que é onde a gente arrumou vaga para ele. Eu já tinha começado o ano letivo e quando a gente apareceu essa vaga, na realidade nem tinha, né? A diretora ligou para a Gisele e disse assim, apareceu uma vaga só essa. Eu falei assim, Gisele, pode matricular que a gente vai dar um jeito. Aí 3 meses depois a gente demorou 3 meses, né? Guilherme estudando de moto, mas a gente conseguiu casa. A confirmação de Deus que era para realmente a gente vir para Maricá foi um empreendimento que eu fiz com o meu irmão. Na realidade, ele me chamou para montar um negócio novo, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu entendi que era de Deus. Então eu falei para ele, se for em Maricá, eu vou.
a gente vai. E falei isso para Gisele. Então, assim, ela ficava espantada com essas coisas, mas graças a Deus a gente fez. E tanto é que quando a gente fez esse empreendimento com meu irmão, a gente montou durante 3 meses, a gente fez reforma, fez tudo, quando estava tudo pronto, eu saí da sociedade. O Senhor, houve, assim, a gente viu muito Deus ali naquilo, porque do nada aconteceu desentendimento que não era para acontecer e não fazia parte de relacionamento de irmãos. Aí eu entendi que realmente era a vontade de Deus para que eu realmente entendesse o chamado e viesse para cá. Só para você vir, né? Exatamente, foi o que Agora aconteceu. que você já tá aqui, meu filho, né? Aí muita coisa aconteceu a partir daí também. Queria falar um pouquinho sobre aliança, uma coisa que você falou que é importante e é a sua especialidade. O cara faz aliança. Falar de aliança com um ourives, não ourives, não, um joalheiro. Joalheiro, ourives, isso tudo. Joalheiro, cara, você precisa seguir o Léo no Instagram. Fala seu Instagram, Léo, qual é? Leonardo Magalhães Joias. Então, Will, você precisa ver esse cara no Instagram dele. Você consegue projetar aí? Vídeo dele dando aula, ensinando o pessoal a fazer joia, fazer... Muito legal. Isso é muito chique, cara. Vi um Porque eu não tô nem casal... com a minha aliança. Minha aliança tá com problema sério. Eu engordei, gente. Vocês estão percebendo isso? Não tem algum bicho lá isso, né? Um capiroto lá no meu armário que as roupas estão encolhendo. Não é possível, tem que repreender. Nossa. Esse espírito de gordura na minha vida. Que minha aliança não tá entrando mais. Né? Cássio Ferreira, Espelho de Pau. Eu tô aqui com meu amigo, vai me ajudar. Vamos resolver Sim, isso, por favor. Deixa eu falar com você. Aliança. Você falou sobre essa aliança, sobre a importância. Como casar... Você quer mostrar o Instagram? Tá aí no Instagram. Mostra aí, Will. Olha lá o Instagram do Léo. Tem muita coisa. Vai mostrando, vai falando um pouquinho sobre o seu Instagram aí, Léo. O que tem nesse Instagram? Legal. Então, é um Instagram voltado assim para o que eu faço, né? É um pouco misturado de tudo, né? Desde você ensinar, desde você fazer e de você criar também. Aí tem alguns vídeos, algumas pessoas que foram casais que fizeram as próprias alianças dentro do ateliê. Então, assim, eu já faço isso, apesar de parecer uma ideia nova, que muita gente vem fazendo, eu já faço isso há mais de 20 anos, sem a divulgação. Então, assim, hoje eu tendo a oportunidade com os casais, sempre autorizando, eu tiro foto, a gente filma, a gente faz um reels, faz uma coisa legal e a gente apresenta esse processo, né? Essa tarde. Normalmente é uma tarde que os próprios noivos fazem as alianças, não só para quem vai casar, mas também para quem ressignifica as alianças. Já tiveram gente que derreteram as próprias alianças e fizeram as próprias alianças. Aliança de boda de 25 anos. Ouviu, Gabriel? Bodas de 7 Tem boda de tudo. Cara, quer comemorar a bodas cada todo ano ano, tem filho. boda. Mas A tá cada ano certa. tem bodas. Aproveita e coloca um brilhante em cada ano. Isso aí, Oh, glória! Isso é muito bom, isso é muito bom. E assim, isso prova que quando eu entreguei tudo para Deus, que foi a profissão que eu tinha, porque assim, antigamente eu era muito ligado acho que todo profissional, né, é muito ligado a você se consolidar no mercado. Então eu passei por isso. E eu abri mão de tudo, né? Abri mão de você ter joias na novela da Globo, de você fazer exposições no Rio, fora do Rio também, mandar peças para fora do país. E você ser reconhecido em Niterói, no Rio, como um joalheiro referência. Então, quando eu entreguei isso tudo, Deus ressignificou a minha profissão. Então, assim, eu voltei mais para poder dar aula, para passar esse conhecimento para os alunos, para os designers que estão chegando no mercado, mas também para o Dia das Alianças, que é muito bacana passar uma tarde. Hoje eu tenho, Gisele já participou também várias vezes, mas hoje eu tenho o Guilherme lá do meu lado também me assistindo, né, me ajudando a passar essa tarde com os noivos. Então, assim, é muito legal você ver o olhar dos noivos. Às vezes, quando o negócio não está indo muito bem, a gente vai e quebra o gelo para eles poderem se entrosar melhor e fazer as alianças. Então, assim, o nosso chamado também está ali. Porque nem todos os casais, eles são evangélicos, né? Eles têm um conhecimento de Cristo, do amor de Cristo. E do verdadeiro significado da aliança, que é o mais importante. Então, assim, a gente está crescendo dentro de uma profissão que eu já não fazia tanto mais sentido para mim e, ao mesmo tempo, dando um bom exemplo e testemunho. Porque, assim, o melhor pagamento que a gente tem lá é quando os casais falam assim, cara, aqui tem uma atmosfera diferente. E a gente não faz nada, a gente não bota louvor, a gente não bota na rádio evangélica, a gente não fica pregando, a gente não fala nada. Assim, a gente deixa transparecer a atitude da gente, as pessoas chegam até a perceber e perguntar, algumas. Mas o ambiente, ele é agradável e envolve os noivos. Uau.
Então você que tá assistindo a gente, você que é noivo, você que é namorado, você quer casar, você quer fazer um negócio diferente, você vai seguir o Instagram do Léo lá, que a gente vai mostrar ele daqui a pouco de novo. E você vai entrar em contato com ele, vai falar, ó, o desconto do Farraila, ele vai fazer uma promoção. Cupom, vai ter o cupom Carol. Vai ter o cupom Carol, né? Boa. Cupom Carol. E assim, você vai falar, cara, ó, tô lá, e o Léo vai fazer um preço legal pra você passar por essa experiência Sim, que é sim. incrível. Eu vou lá, hein, Léo? Com certeza. Eu vou lá e minha aliança é Jesus. Com A gente vai ter que certeza. dar um jeito naquela aliança. Vou fazer uma nova. Rio Isso, Rim. isso. Jesus, É, né? você Isso. que vai Vai forjar com a fé. sua própria aliança. Isso Vai aí. Vai ser- com fé. Vai ser incrível. E continuando falando sobre aliança, mas agora aliança espiritual. Você tem sua esposa do seu lado. Sim, sim. A gente falou um pouquinho sobre, quando o Anthony esteve aqui na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre chamado, sobre vocação também. Antigamente a gente orava e falava assim, Senhor, num momento de apelo, no culto, a gente falava, Senhor, levanta nessa geração pastores, levanta adoradores, missionários. E hoje a gente ora como, Senhor, levanta médicos, levanta advogados, levanta ouri. E a gente entender que o evangelho precisa permear todas as esferas da sociedade. Aham. E ouvir você falando isso, cara, minha profissão lá, enquanto eu estou lá ajudando, aquilo ali, meu chamado está se manifestando. Isso é fantástico. Sabe por quê, Léo, Gisele? Tem gente em crise. Quantos adolescentes sentam comigo, pastor, eu tô em crise, eu não sei cantar, não sei pregar, Deus não me chamou. Naquela visão de, cara, se eu não estiver lá em cima, se eu estiver com o microfone na mão, Não tem aquilo ali é propósito, chamado, não senão tem não tem chamado. propósito. Não é assim. É. Existe um chamado, tem gente que é chamada para todo tipo. Você pode exercer teu chamado no meio da tua profissão, no meio do teu dom, no meio daquilo que Deus tem te dado. A Bíblia fala de ourives que Deus ungiu, especialmente para confeccionar as coisas da obra, né? Exato. Uma profissão milenar, a confecção de joias, manipular ouro, prata. Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi, cara, você está acostumado a ter coisas de extremo valor na sua mão. Uhum. Mas você abriu mão de coisas de toda joia, de todo ouro, de toda prata, de tudo que você manipulava por amor a Jesus, para a gente receber não a glória que vem do homem, Sim. mas a glória que vem de Deus, não o reconhecimento que vem do homem. Ser aplaudido pelo homem não significa ser aplaudido por Deus. E como a nossa vida teve uma mudança Como é que foi? quando a gente entendeu mesmo, né, o propósito, a família. E o Léo deixou muita coisa, abriu mão de muita coisa. É uma fama na sua profissão, né? É uma fama, é algo que envolve, Envolvente. né? Suas joias sendo lançadas pelos atores da Globo, aquela história toda. Você já teve joia Em várias novela da Globo? novelas. Então, quando ele abriu mão disso, nossa, a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela preencheu tudo. Incrível, né? Às vezes até com alguma questão assim, porque você ganha um valor a mais. Mas aquilo ali para a gente não tinha nenhum valor. Sim. Então, quando ele abriu mão, o Senhor abriu uma outra porta. E foi a família, foi a união da família. Foi algo que brotou mais forte. E qual foi a importância da Gisele nisso, Léo? Pô, tremenda, porque, assim, algumas pessoas me chamam de impulsivo, mas Deus já tratou isso no meu coração e Ele falou que eu sou ousado e Ele tem chamado pessoas ousadas. E é extremamente importante você ter uma mulher ousada, que compre também, pelo mesmo fato dela, de repente, ela não está vendo o que Deus te mostrou, mas ela confiar no chamado, confiar na sua palavra, confiar no seu caráter. Então isso é extremamente importante. E Gisele cumpriu assim esse requisito assim em 100%, porque sem isso a gente não teria vivido o que a gente viveu, a gente não teria conseguido falar de Cristo para quem a gente falou e nada disso teria acontecido, não só entre eu e ela, mas na extensão para Guilherme, né? E da onde a partir de Guilherme pode chegar. Então assim, partiu dela. Se ela não tivesse também dando um apoio, acreditando e comprando a ideia, a gente não teria chegado a lugar nenhum. Por que eu pergunto isso? Porque a gente recebe muitas perguntas assim, pastor, eu sou crente, mas eu tô gostando de fulaninho e eu quero casar com ele porque é um cara muito gente boa, então mas não é crente. Eu falo, gente, cuidado com isso, porque, cara, o casamento é uma aliança eterna. Eterna. Né? E assim, até que a morte os separe, ninguém tá com pressa de morrer. Não. Né? Então é tempo a beça, né? Geralmente. Amém, Will?
O Will, a gente continua no projeto Tinder Cristão aqui. A gente vai casar o Will, cara, pra conectar. A gente tá recebendo ainda diversos e-mails do Brasil e do mundo inteiro, né? Fantástico. Todo mundo querendo uma oportunidade de conhecer o Will pessoalmente. Mas assim, a importância da aliança, de você ter alguém do teu lado que vai te apoiar, que vai ter a mesma visão que você, isso pode influenciar na tua família inteira. Sim. Inteira. Muda todo um propósito com a escolha errada, né? Exatamente. Assim, às vezes às vezes Deus está direcionando a família para um lado, e eu entendo muito o papel do homem também, de ser um sacerdote dentro da sua casa, Uhum. de falar, cara, de bater no peito e falar, cara, Deus me chamou. Hoje em dia, a gente vê muita passividade dos homens Exato. dentro da igreja. Isso foi uma das coisas que Deus mais falou comigo nesse período de aprendizado, de estrada, né, de 5 anos. Então, ele trabalhou muito sobre isso que você acabou de falar. Sobre esse sacerdócio, sobre você tomar atitude. E assim, Deus faz questão... Quando você tem um entendimento, Deus faz ele faz questão que você veja que você falou ou que você não falou. Então, assim, o simples fato de você estar vendo assim, não, você tem que ser coerente, você tem que pensar, e daqui a pouco passou a oportunidade. E isso estava na sua mão, essa decisão estava na sua mão. Então, assim, eu falo para todo mundo, se Deus falou, cara, não tem ninguém que vai revogar. Verdade. Então, assim, você vai chegar, poxa, mas de repente minha mulher não vai comprar, minha esposa não vai comprar, meus filhos, não sei o quê. Cara, se foi Deus, não interessa. Você vai tomar a decisão, vai se posicionar. A partir dali não é mais com você, a partir dali é com Deus. Deus que vai tratar o coração da esposa, do filho, dos pastores e quem seja seu líder também. Então, assim, é com Deus. Se você ouviu Deus falar, é Deus. Olha que coisa incrível, né? A importância, assim, biblicamente falando, a importância do posicionamento. Quando eu vejo a história de Elias, por exemplo, né? Elias, ele se levanta. Não existe uma passagem, um versículo bíblico em Deus fala assim, vai lá, desafia os profetas. Sim, Ele fala, sim. não. O que Elias falou? Eu vou, porque eu sei quem está na minha retaguarda. meu filho. Isso aí. É uma coisa que eu tenho entendido. Vai lá e fala para Acabe que não vai chover por 3 anos. Tem esse versículo na Bíblia? Não. O profeta chega na frente do rei e fala assim, olha só, rei, Ousadia. vou falar uma coisa aqui, não vai Não chover vai 3 chover. anos. Deus lá de cima falou assim, Ué! É, tá bom, ok, né? Então você lá embaixo. É isso aí. E essa é a diferença de autoridade bíblica, exato. de você ter um relacionamento com Deus. Não, tem gente que faz Deus de refém. É. Uma vez, Léo, eu ouvi um cara falar pra mim assim, eu boto Deus na contra a parede mesmo. Falei, irmão... E já começou errado. Falei, irmão, você toma cuidado, porque a hora que Deus quiser te colocar na parede, você tá Aí dói. enrolado, irmão, enrolado. Mas olha essa mentalidade que leva as pessoas, sabe, de falar, cara, Davi foi o maior rei, né? pois é. Você vê o que ele... Tudo que ele fazia, ele botava Deus na frente. Você pega o Salmo 16, projeta pra gente aí, por favor, você consegue? Salmo 16, verso 1 e verso 2. A gente fala do rei Davi, né? A gente não tá falando de qualquer um. Não. Não. Falando de Davi. Quem foi Davi? Davi foi o rei mais amado da história de Israel. Até hoje. Você chega em Israel hoje, você pega um avião, você vai pra lá, você vai em Jerusalém e pergunta pra qualquer judeu qual foi o rei mais amado da história de Israel. Davi. Davi. Ponto. Então, um cara que não era nada, mais novo dos irmãos, ninguém dava nada por Davi, nem a própria família de Davi dava alguma coisa por ele. Deus escolheu, pensou da família de Jessé e transformou. E aí a gente olha para a vida de Davi, um cara que se assentou no trono, que governou Israel por mais de 40 anos. A Bíblia fala que durante o governo de Davi, Israel prosperou de tal maneira que as pedras de prata eram como lixo. Uhum. As pessoas descartavam de tanta riqueza, de tanta prosperidade. Tanto que ele recebeu Era um rei do Senhor. amado. Davi tinha as carruagens tudo 0 quilômetro. Davi chegava na concessionária, escolhia a carruagem que queria. Era tudo Seguia. cavalo. Meu filho. Aquela ali com 2 cavalos de potência, aquela ali, né? Entendeu? E aí a gente chega no Salmo 16, que é um Salmo de Davi. Conseguiu projetar aí, Will? Peguei embaixo agora, peraí. Vamos lá. Desculpa. Olha o que diz o Salmo 16, verso 1 e verso 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, e além de ti eu não tenho outro bem. Olha que absurdo. Eu falar isso, eu falo assim, eu não tenho outro bem além do Senhor. Fácil. Meu Deus, o que eu tenho? Eu tenho um carro velho, né? Tenho, meu Deus do céu. Mas, cara, Davi fala isso. Davi fala, o ouro? Isso, eu vou levar.
riqueza, Senhor, pode levar. Ah, Senhor, palácio, pode levar. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Ele era o servo amado de Deus, né? Cara. E sua postura agradou a Deus por isso. Amém. Sim, Você fala, cara, abre mão de riqueza. Quantas pessoas hoje estão se perdendo por causa de dinheiro? é verdade. É verdade. Sabe? Quantos ministros de Deus estão se vendendo? Quantos profetas de Deus estão trocando o chamado por dinheiro, por aplausos humanos, por reconhecimento? Reconhecimento. Isso. Queridos, eu queria convidar você, a gente tem um WhatsApp aí, 021 99532 7705. Você pode mandar um WhatsApp direto pra gente. Fazer uma pergunta pro Léo, pra Gisele. A gente vai participar do clipe agora. Você vai poder compartilhar aí com a gente, adorar o Senhor através de um clipe de uma canção que vai abençoar a tua vida, tenho certeza. E na volta, a gente vai ler aí os comentários, se a gente tiver algum comentário, alguma pergunta. Beleza? Então, Will, solta o clipe e vamos adorar. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight's lead story once again is Megastorm Hercules. Yes, and though it seems to be settling over the entirety of the continental United States of America, there is some good news. It is the storm of the century. It has utterly paralyzed our nation. On a brighter note, people are really... It's already banding claimed the together. dubious title of the worst Hero- of all time. Thank you for that, Nancy. Why don't we take a look at the weather? Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone, I'll shout it on the count of three. 1, 2, 3. Oh, hear my prayer tonight, I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice, let me testify. Oh, hear my prayer tonight, 'cause this is do or die. Time has come to make a choice, and I choose. Let it move you, let it move, let it move you. Yeah, I choose. Let it move you, let it move, let it move you. Yeah, back when I was younger, my eyes were full of life, but now that I am older, I live at the speed of light. Feels like the cycle never stops, feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone, I'll shout it on the count of 3. 1, 2, 3. Oh, hear my prayer tonight, I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice, let me testify. Oh, hear my prayer tonight, 'cause this is do or die. The time has come to make a choice, and I choose. Let it move you, let it move, let it move you. Yeah, I choose. Let it move you, let it move, let it move you. Though I walk through the valley in the shadow of night, oh, with you by my side, I'm stepping into the light. I choose. Let it move you, let it move, let it move you. Joy, 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 joy down in my heart to stay. I need that joy, 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 joy down in my heart to stay. Let it move
joy, 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 joy down in my heart to stay. On a brighter note, while our circumstances haven't changed, I guess our perspective can. Right, Randy? Couldn't have said it better myself. This is Channel 13, Nancy and Randy. Good night. Estamos de volta e eu queria já te convidar a participar com a gente. Tem na tela o WhatsApp, você pode mandar mensagem direto. Você que está assistindo a gente pelo site, consegue projetar aí, Will? Você consegue mandar mensagem direto pra gente, direto pelo site do aplicativo. Sim, vamos lá. Projeta pra gente, por favor, pra galera, pra gente ensinar a galera, quem quer participar, né? Tem gente que manda mensagem pro meu WhatsApp. Na hora não tem como, né? Você que tá assistindo a gente pelo site, você consegue ver aí, ó, clicando no play, na telinha, você automaticamente já começa a assistir a programação ao vivo da TV Ondas Play. E embaixo tem uma caixinha de mensagens. Você consegue botar, tá vendo ali onde tá escrito TV Ondas? Você escreve seu nome, por favor, e você consegue escrever sua mensagem e mandar pra gente poder ler aqui a sua pergunta, seu comentário. E é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente participando desse momento. Tem mensagem aí, Will? Temos uma sim, do Lucas de Ponta Negra. Leonardo, e qual é o verdadeiro sentido da aliança? Muito boa pergunta, né? Não existe um verdadeiro, né? Na realidade, se você for pegar a Bíblia ali, ela está muito direcionada para o que Deus fez com Abraão, em Gênesis 15. Mas você pode colocar ela em vários momentos na vida do ser humano, principalmente no casal. A aliança, ela tem um significado de não ter o início e você não vê o fim. O joalheiro, ele sabe. O ourives, ele sabe. Então, da mesma forma, é o que Deus quer fazer com as pessoas, que entendam que quem é o joalheiro, quem é o ourives, é Deus. Então, na aliança de um casal e de pessoas, é Deus que sabe onde que é o início e aonde é o fim. Sabendo que para todos não é para ter nem início nem fim. É invisível, você não consegue ver. E num relacionamento, trazendo já para o relacionamento, então é colocado assim dessa forma. Você consegue ver que a essência de você não saber aonde começa, aonde termina, é aonde tem a verdadeiro significado do amor. Então isso em sentido figurado para os casais, mas para Deus não tem nada de figurado. Para Deus tem muita relevância ali. Então isso você consegue levar não só para casal, você consegue levar também no relacionamento, em amizades, em negócios, né? Eu acho que não só para mim, mas isso serve para muita gente também, que às vezes não sabe como fazer um relacionamento, né? Como você fazer um negócio. O pastor Farraia falou aqui hoje mais cedo sobre os adolescentes que não sabem, poxa, será que tem uma menina que ela não é crente, mas e aí, o que eu faço? Aí eu deixo a pergunta, você vai fazer uma aliança que não é Deus, que é o ourives, que é o joalheiro? Então fica realmente essa pergunta. Então assim, para mim o mais importante significado da aliança é você não saber aonde é o início e aonde é o fim, porque só Deus sabe. Aliança para o judeu, eu sempre falo isso, não, mas aliança para o judeu tinha um significado, que a palavra aliança não é uma palavra agora, né, de Novo Testamento. Existe uma aliança, o conceito de aliança, ele começa lá em Deus, né? Deus faz uma aliança com o seu povo, uma aliança com Abraão, depois que se estende uma aliança com o seu povo. E quando a gente olha, qual é o conceito de aliança, Léo, para o judeu? Não sei se você sabia disso. O conceito de aliança para um judeu. Vamos supor que lá no Velho Testamento nós fôssemos judeu. E eu tinha uma aliança com você, por exemplo, como a aliança de Jonatas e Davi, por exemplo. A aliança me obrigava, tudo que eu fazia por você, pela sua família, você tinha a responsabilidade de também fazer por mim. Então você teve necessidade, tô com fome, preciso de um prato de comida. Você bate na minha porta, eu boto você para dentro e te dou um prato de comida. No dia que eu tiver necessidade, você tem a obrigação de ter uma aliança comigo e um compromisso. E Deus enxerga a aliança disso. A aliança precisa ser uma via de mão dupla. De maneira que se você faz algo por mim, eu sou obrigado a fazer algo por você. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 22,
parece loucura, mas por que Deus vira para Abraão e fala assim, leva Isaac, faz Isaac subir no monte, carregando a madeira do sacrifício no ombro, para chegar lá em cima, montar o altar, e aí sim eu vou prover para si o cordeiro. A obediência de Abraão desbloqueou a vida de Jesus, gente. Sim. Sim. Jesus olhou para Abraão e falou, Abraão, você fez o teu filho subir o monte, carregando a madeira do sacrifício nos ombros, então o meu também vai subir. Meu também. Carregando a madeira do sacrifício. A aliança é algo muito importante para Deus. A aliança que Deus tem comigo, com você, é uma aliança inquebrável. Você que sente, você que está assistindo a gente sente que, de repente, a tua aliança, quando você já não se sente aliançado com o Senhor, ore hoje. A gente vai orar por isso aqui no final. Amém. Sim. Ore hoje para que essa aliança seja restabelecida. Você vive uma aliança eterna com o Senhor. Amém. Uma aliança de fato que seja inquebrável. Uma aliança genuína. Sim. Amém? Amém. Tem mais pergunta aí? Mais comentário? Beleza. O que a gente quer... Eu queria orar com vocês. Já chegando no final do programa agora. Eu queria agradecer a participação de vocês e a gente vai orar por isso. Mas eu queria fazer uma última pergunta também para Gisele, né, que está aqui com a gente. Gisele foi assim... Ela deu as palavras certas, né? Sim. Ela é igual Tramontina, corte rápido, né? A Gisele, ela é uma bênção. E eu queria, assim, pedir que vocês dessem uma palavra para quem está assistindo a gente, mas principalmente, para os pais, mais uma palavra de alerta. Em que sentido? É possível que você crie teu filho na igreja e ele esteja perdido. É possível que teu filho esteja sentado do teu lado no culto, cantando as canções e ainda assim não ame Jesus. Sim. É possível que... E eu já conheci. Eu já sentei com filhos de líderes. Líderes. Gente que estava lá. Sentou do meu lado chorando no final de uma ministração. Falei, pastor, eu não aguento mais levar essa vida. Meus pais não sabem, mas eu só nutria um relacionamento homossexual. O outro tinha mania de roubar. O outro tinha dentro da igreja. Vocês como pais, vocês que são referências de alguém que entendeu a importância do chamado no meio da família, dê uma palavra e abençoe a vida daqueles pais que estão assistindo a gente agora. A obediência, eu acho que dos pais, principalmente, né? Os filhos, eles observam muito as atitudes, né? Então isso é fundamental e cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Muitos, às vezes, sobrecarregam os filhos com as suas próprias experiências e isso de nada adianta. É necessário que eles tenham experiência, que eles vejam a experiência de Deus na nossa vida, na vida dos pais, verdadeiramente. Eles vão seguir o que a gente segue. Eles vão olhar o que você fala, eles vão observar tudo, eles são observadores demais. E, em alguns momentos, você vai ter que ser um pouco dura. O Guilherme, no início, não queria de maneira alguma tocar violão. Eu não quero tocar violão. Eu falei assim, você vai. Você vai. Eu estou com dor de barriga. Não, você vai. Mas você vai e pergunta a ele hoje qual é a coisa que ele mais ama. É ele sentar, tocar o violão, ler a Bíblia. É isso. Uau. Às vezes tem momentos, cara, que a gente vai ter que ser mais duro. Não tenham medo de ser duro da maneira correta. Não, da maneira correta. Porque Deus, ele fala com os pais, claro, né? Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus. E não adianta você ser duro também e você não fazer. Porque muitas das vezes ele viu eu fechando a porta do meu quarto. Ele viu eu abrindo o som do louvor e cantava chorando. Muitas das vezes. Ele sentiu isso. Então, ele viu e falou, eu quero sentir isso também. E aí foi que Deus tem feito na vida dele. E hoje ele fala que ele quer ser um adorador. Sim. É porque, assim, eu vejo que a essência de você ter essa intimidade com Deus e você não querer pregar através dela, você não querer mostrar através dela, ela é genuína, você tem que ter. Os filhos, eles observam muito. E, assim, muitas das vezes, como o pastor falou, na igreja você tem muitos ritos religiosos e você tem uma coisa assim que ela tem que funcionar. A igreja é institucional e ela tem que cumprir uma demanda de horário, de tempo, de programação, de tudo. Só que o que é mais importante é a intimidade com Deus. Se os pais têm essa verdadeira intimidade com Deus e os filhos estão próximos e têm atenção,
ela vai atingir. O amor de Jesus é contagiante. Não tem como os pais viver o amor de Jesus dentro da própria casa, viver a intimidade em um quarto com Jesus e no outro quarto não ser atingido. A presença de Jesus, ela é muito poderosa. Não tenho dúvida disso. Se eu posso deixar assim, um conselho para todos os pais, esquece tudo. Vá para a intimidade com Jesus. Ela é contagiante e ela vai atingir o quarto do seu filho e da sua filha. Amém. Isso é uma bênção. Gente, queria agradecer mais uma vez a vocês. Que honra, que prazer. Cara, Prazer é nosso. Foi muito rápido, né? Quando a coisa é boa, passa rápido, né? Poxa. A gente agradece a vocês. Depois a gente vai trazer vocês numa outra oportunidade pra gente falar de outros assuntos. Sim. Mas queria agradecer a vocês. Will, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, sempre Will. precisa. Will, o Lombardi da Igreja Brasileira. Verdade. Will, o Sombra, lembra do Sombra? É. Pode falar, Will. Muito boa noite. Fechou. Carolzinha também, que Carolzinha não apareceu hoje, mas ela tá aqui nos bastidores. Aqui a gente tem lugar para 3 pessoas e Carol tá aqui acompanhando, participando com a gente em off. E eu queria agradecer a você também que assistiu aí, que tá assistindo a gente. Queria lembrar algumas coisas, você pode seguir a gente. Will, projeta pra gente aí o YouTube do TV Ondas Play. Esse programa, assim como todos os outros programas conectados que já foram ao ar, você consegue assistir e compartilhar quantas vezes você quiser. Algumas pessoas perguntam, né? Pô, não consegui assistir ao vivo, queria que tal pessoa assistisse, a pessoa não conseguiu. Todos os programas sobem para o YouTube e a gente consegue compartilhar isso com várias legal. pessoas, para as pessoas serem alcançadas e abençoadas, embora seja um programa ao vivo. Tá aí o YouTube da TV Ondas Play, tem lá toda a playlist. Mostra aí, abre aí do Conectados, onde que a gente acha os vídeos do Conectados aqui. E isso é a praticidade em pessoa. O Will é mais eficiente. Tá ali a playlist toda, tá vendo, dos programas todos que rolaram até hoje. E esse programa vai subir amanhã, no máximo depois de amanhã, já tá disponível Hoje mesmo. para vocês. Hoje mesmo, o Will já baixou aqui o decreto, falou que hoje mesmo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. O Senhor abençoe vocês, a casa de Amém. vocês. Eu queria terminar com uma oração. Vamos orar? Sim. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero te Obrigado. agradecer pela sua fidelidade, te agradecer pelo teu amor e te agradecer por todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor, existem pessoas que estão na frente do computador, na frente do celular, na frente do tablet, na frente da televisão e estão assistindo esse programa porque o Senhor os colocou ali. Senhor, famílias que precisavam ouvir o testemunho do Léo e da Gisele, para que sejam impactados e haja transformação dentro das suas casas. Eu peço que o Senhor derrame porção dobrada sobre a TV Ondas Play, sobre a vida da Gisele e do Léo, e que a gente possa viver dia após dia a tua vontade, o teu sonho, o teu propósito, o teu chamado para as nossas vidas. Nós te louvamos por essa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Glória a queridos. Deus abençoe vocês e até a próxima. Semana que vem tem mais Conectados. Deus abençoe. Guide